Olá, meu nome é Ana Paula e eu vou estar apresentando hoje os fundamentos da aprendizagem e as teorias do conhecimento que fazem parte dos conceitos que vocês precisam entender para a relação da produção de material instrucional. Isso tudo está no ciclo 1 da nossa disciplina. Não esqueça de deixar seu like se você gostar desse vídeo, certo? Bom, então vamos começar entendendo quais são os conteúdos que a gente vai falar. Esse vídeo ele é dividido em dois blocos, tá? Mas nos dois blocos juntos, nós falaremos sobre aprendizagem e conhecimento, conceitos, teorias, a relação da aprendizagem com os instrumentos que você escolhe ou constrói, a utilização de taxonomia. Taxonomia é um processo de classificação, A, depois B, depois C, depois D, para a definição de objetivos instrucionais, e como as teorias de aprendizagem nos dão a base para todo esse processo de desenvolvimento de material instrucional para uma aprendizagem efetiva. Bora lá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é aprendizagem. Aprendizagem é um processo. O que é um processo? Ele acontece continuamente, ele não é um fim em si mesmo. Tá? Então, a gente fala que ele é um processo contínuo, que o resultado é uma mudança de comportamento. Por isso que essa primeira frase do slide eu acho muito interessante, está inclusive na nossa apostila. É um processo de mudança de comportamento obtido através de experiência construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais, de relacionamento social e ambiental. Observe que aprender é um conjunto de estímulo que você recebe de inúmeros locais. E por que é uma mudança de comportamento? Porque toda vez que você aprende alguma coisa, a sua visão se amplia. Então, a gente fala que é um processo contínuo de mudança de comportamento, é o processo de aprendizagem, certo? Então, ele é o resultado da interação mental e a gente pode englobar todo o resto como meio ambiente, que daí está relacionado a fatores emocionais, fatores sociais, fatores ambientais, tá? Hoje já sabemos que essa somatória de o teu processo cognitivo neurológico adequado e o teu processo cognitivo estímulo adequado proporciona a aprendizagem. E ela é centrada no aluno. O professor é coautor do processo. E aqui um parênteses, às vezes vocês, num processo de aprendizagem, faz uma pergunta para um professor, para um instrutor, para um tutor, não sei quem é a pessoa que está nesse processo ali, sendo responsável pelos estímulos. Às vezes você faz uma pergunta do tipo, como eu faço isso? E daí essa pessoa que está no encaro da ensinagem, né? A gente fala assim, vamos supor que sou eu falo assim, olha, dá uma relida no livro tal, dá uma relida no capítulo tal, procura essa informação. Você já procurou na internet? Você já procurou assistir um vídeo? Muitas vezes isso causa frustração, tá? Você fala, poxa, mas eu queria tanto que ela me explicasse, ela tá mandando eu ler, tá mandando eu estudar, mas exatamente por causa disso, o foco é você, é o seu processo de aprendizagem. E hoje, mais do que nunca, quando a gente fala em estímulos, de orientação, a gente consegue efetivamente fazer aquela brincadeira. Eu vou te ensinar a pescar, mas eu não vou te dar o peixe. Não que não se deva dar a resposta, tá? Mas também não fique achando que o outro não é tão bom quanto, ao invés de te dar a resposta, ele te direciona para a aprendizagem. Por quê? Porque o processo de aprendizagem ele é continuamente estimulado e construído. Por isso que a gente fala, eu gosto muito desse ciclo que eu coloquei aí para vocês, que é mais ou menos esses 4 pontos. A partir de um estímulo, acontece um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem passa por um processo de codificação e mudança de comportamento. O que é essa codificação? Vamos supor que você já sabe somar. Daí eu começo a te ensinar a multiplicar. Então, eu dou estímulos, eu dou um monte de instruções, eu dou um monte de orientação.
para o seu processo de aprendizagem. De repente você tem um insight que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2. E daí você codifica isso e fala, gente, será que isso funciona para 3, para 4, para 5, para 6? Não sei, vou testar. Quando você testa, acontece a mudança de comportamento. Você começa a perceber aquilo numa amplitude muito maior do que uma simples multiplicação, tá? Então, de uma forma muito simples, aprendizado é isso. E o que não é aprendizado, tá? Primeiro, aprendizado não é intuitivo, não é dom. Eu sou apaixonada nessa foto. Provavelmente vocês vão ver das diferentes variações em muitos slides ou em muitas aulas ou videoaulas que eu tenho gravado, porque para mim ela é o simbolismo do que é o processo educacional, tá? Ele não é fácil, ele é doloroso. Eu costumo falar que quando você adquire conhecimento, quando você olha para trás, dá um prazer, é uma coisa, fala, poxa, venci, né? Mas o processo, ele é doloroso. Então, o aprender não é intuitivo, não é dom ou ter facilidade com determinados conteúdos. Não é isso, tá? Aprender é dedicação, carga horária e escolha correta dos materiais. Então, não é, ele tem mais facilidade em matemática. Pode até que tenha, até porque hoje nós já sabemos que cognitivamente, neurologicamente, e daí é uma boa dica de conhecimento, chama funções executivas. Hoje a gente já sabe que o nosso processo de aprendizagem, além de tudo, né, que a gente sempre estudou, de teorias, tem uma relação muito forte da neurociência, a questão neurológica. E essas funções executivas são responsáveis pelo nosso aprendizagem a curto prazo e a longo prazo, porque é responsável pela nossa memória, atenção, mas voltando no processo de aprendizagem, tá? É um processo de maturação. Então eu gosto muito dessa foto, porque todo mundo, eu acredito, que gosta de olhar uma bailarina ou um bailarino, tá? Por que eu falo isso? Algumas pessoas pela leveza, a outras porque realmente gosta da dança, a outras às vezes até pela beleza física do corpo, de uma bailarina, de um bailarino, tá? Só que a gente olha aquela beleza e esquece a quantidade de horas que teve por trás daquele momento, tá? Então esse pé para mim é muito isso, a gente vê o pé da bailarina maravilhoso, mas não existe pé de bailarina bonito, gente. Os dedos sempre estão tortos, porque muita carga de peso. Então, a aprendizagem é isso, é uma delícia você olhar para uma pessoa e falar, nossa, que orgulho, ele é milionário. Quantas horas demorou para ele chegar até ali? Quantas horas dedica por dia para ele conseguir manter tudo que ele tem? Tá? Eu tenho uma amiga que ela é muito engraçada e ela fala muito, né? Ela fala, gente, é pobre que acorda tarde. Pobre acorda tarde. Gente rica acorda cedo para trabalhar, para fazer o dia render. E essa brincadeira é porque ela me ligava e eu brincava com ela. Falava, nossa, você já tá de pé? Porque ela solteira, sem filhos, etc, né? Ela falava, deixa eu te contar uma coisa. Pobre que acorda tarde, eu sou rica. Rica acorda cedo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Daí essa brincadeira é bem isso mesmo. É horas de dedicação para qualquer coisa. Seja um sucesso financeiro, profissional ou educacional. Não acontece por acaso. Não é assim, aprendi. Não, você vai colocando diferentes estímulos até que chega um momento a codificação. E na hora que você faz essa codificação, você deu o primeiro passo a favor do seu aprendizado. Dentro desse contexto do que é aprendizado, agora a gente já consegue falar um pouquinho de material instrucional. Por quê? Material instrucional é um material ou qualquer, né, uma ferramenta que estimula a aprendizagem ao mesmo tempo que motiva. Por quê? Se eu preciso de um estímulo correto para chegar no final e haver uma mudança de comportamento, acontece que eu tenho que fazer esse processo como um todo de forma efetiva. Então, ensino e aprendizagem trabalhando juntos, certo? A partir de um material adequado. Que material que é esse? São inúmeros materiais. Eu vou dar um pulinho aqui.
Pode ser giz, lousa, caneta, não sei, tá? Mas seja lá o que for, por trás desse material tem a construção de uma ideia da utilização desse material de forma instrucional, tá? Então, olha só, vou repetir. Por trás do uso de um material, existe a concepção intelectual da utilização daquilo como forma instrucional. E para a gente chegar nessa construção de material instrucional, a gente recorre por métodos, por metodologia. A vida é método. Vou desenvolver um software, é um método. Vou fazer uma cirurgia, existe uma melhor método, melhor técnica. Vou construir um texto, existe técnica, existe método. Então, todo o nosso processo está relacionado de alguma forma de método e técnica. Para a construção de material instrucional não é diferente. Então, a gente tem uma metodologia, um modelo chamado AD, que são compostos por 5 etapas, 3 é a concepção, 2 é a execução. Observe que pensar sobre dá mais trabalho do que fazer. Planejar é a parte mais difícil, tá? Não é desenvolvimento, não é a implementação, é o processo de concepção. Então, a primeira etapa da produção de material instrucional é a fase de análise. Você definir no seu processo de análise e planejamento o que é, para que é, com qual objetivo. A segunda é o que a gente chama de design do material, ou design instrucional, né? Que nada mais é do que a especificação. Design não é desenhar, é especificar, é definir as características daquele produto. Porque só depois que você planeja e define as características daquele produto que você vai conseguir começar a desenvolver. E aqui desenvolver não é pôr a mão na massa, ainda está na fase de concepção. O pôr a mão na massa é implementar. Esse desenvolvimento é meio que você olhar e falar, nossa, eu vou precisar disso, eu vou precisar dessa equipe, é colocar a estruturação do processo. Só que a gente usa a palavra desenvolvimento porque é uma tradução do inglês. Então, na minha concepção, eu planejo, eu identifico, eu especifico e eu falo o que eu vou usar. Daí eu entrego para a pessoa fazer, que é implementar. Muitas vezes, quem trabalha no design instrucional, tá? Na concepção de um material instrucional ou design thinking, ou seja, pensa na especificação, não é quem vai implementar. Porque quem vai implementar, que é a criação do material, tem que ter muitos conhecimentos que às vezes quem está concebendo não tem. Por isso que a gente fala que para fazer um material instrucional, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá? Que vai de um contador para fazer determinados contratos de autoria a marketing para divulgação e implantação. Tá? Dependendo do que for esse seu material. Então, o modelo AD significa isso. Tem 5 fases, 3 da concepção, 2 da execução. Depois da implementação, você aplica esse material instrucional e daí você faz a validação. Muitas vezes você volta no momento da implantação para fazer algumas adequações, porque percebe que podia ser melhor, mas a gente não pode desconsiderar que há momentos que você utiliza aquele material instrucional e percebe que ele foi idealizado, ou seja, planejado de uma forma que não era muito adequada para a sua realidade. Daí você, ao invés de voltar uma fase anterior para mudar a implementação, talvez você tenha que repensar o processo e o projeto como um todo. Então, a construção de material instrucional, ela passa por essas fases. A gente foca onde? No planejamento. Tá? Porque um curso da área de licenciatura, um curso da área de tecnólogo, não necessariamente só vai implementar. Você pode trabalhar com a função de planejador, de designer, certo? Dentro desse contexto, os teus materiais didáticos, os seus instrumentos, eles vão estar ali. Na parte de desenvolvimento, tem uma parte que fala assim, ó, a escolha ou a produção de material. É mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma receita. Talvez, vocês já viram programa de culinária? Eles têm tudo picadinho. Eles vão fazer, tem a cenoura picada, tá tudo, só fazem isso. O desenvolvimento é mais ou menos isso.
mise en place, que a gente fala. Você tem todos os instrumentos ali para o implementador depois só fazer essa conexão do jeito que você idealizou, certo? Então, a gente usa os instrumentos dentro do contexto da produção do material didático. Em que fase? Na fase de planejamento, porque ali é onde a gente tem como foco o processo de aprendizagem do nosso aluno.